O meu nome é Telma, eu tenho 21 anos e sou portadora de esclerose múltipla desde os 20. Eu, antes de ir ao médico para fazer as famosas ressonâncias, eu já sentia que alguma coisa se passava, mas não tinha nenhuma ideia, nem sonhava sequer o que poderia ser. Sentia só a perna a falhar e uma coisa que aconteceu foi que o médico, ele quando olhou para mim, eu senti mesmo que ele já sabia o que é que eu tinha. Quando ele mandou fazer as ressonâncias, ele já sabia. E foi tudo mesmo muito rápido. Quando eu tive o diagnóstico, eu não sabia muito bem. Eu fiquei um pouco assustada pelo nome de esclerose múltipla, mas não tinha bem a noção do que era e do que isso implicava. Fui pesquisar muito e falei muito com o médico, me tentou esclarecer ao máximo. Foi assim uma fase um pouco do medo e de o que é que está a acontecer, mas eu só tenho 20 anos e desde aí a minha vida tem mudado bastante, tenho tido muitas mudanças e tenho tentado readaptar a esta nova condição. Na altura estava a trabalhar em contabilidade, desde o momento estou de baixa dessa área, ainda assim procurei seguir os meus sonhos e fui então para a área do exercício, onde me encontro agora no curso e tem sido uma grande ajuda para mim neste tempo de fazer o luto, de aceitar este diagnóstico e todas as mudanças e diferenças que temos na nossa vida. Ora bem, eu fui diagnosticado em finais de 2009. Depois de ter sido erradamente diagnosticado em 2001 com uma hérnia discal. Antes disso, já tinha havido episódios que me tinham levado a outro tipo de especialidades, nomeadamente a procurar um oculista, porque comecei a ter alguns problemas em ler e, sobretudo, ler as letras no computador. E isto significa o seguinte: significa que a esclerose múltipla manifestou-se em mim sempre de uma forma muito discreta e, portanto, passível de se confundir com outro tipo de doenças, não é? Outro tipo de problemas. Dada esta situação de confusão de sintomas, de facto só fui diagnosticado muito tarde e já com um mapa de lesões que mostrava diferentes antiguidades, ou seja, mostrava que a doença já cá andava a moer, não é? Mas que eu de alguma forma sentia pouco os seus efeitos. E eu assim, ok, pronto, novo desportista, esclerose múltipla. O que é esta porra? Eu tenho 62 anos e a primeira manifestação ocorreu quando eu tinha 41. E nessa altura não houve diagnóstico. Portanto, foi uma monoparese do membro superior direito, mas, portanto, tendo ido para o hospital e tendo sido observada, não se chegou a nenhuma conclusão. Depois foi só em 2003, que então no início de 2003 tive uma série de vários outros estudos, sempre ao nível da espinal medula em várias zonas da espinal. E então aí, portanto, foi diagnosticada portanto, alguns médicos, portanto, tomam uma antidepressivante, outros consideram, portanto, que é mesmo uma esclerose. Esta é uma doença degenerativa. E se nós desistirmos, e a sociedade empurra-nos para desistir, okay? Se formos empurrados para desistir, nós entramos num escorrega, né? Aqueles escorregas que é só para baixo, ou numa espiral negativa que acabamos mesmo por nos reformar. Ao reformarmos, aquilo que vai acontecer é que nós vamos morrer mesmo, mais cedo do que era suposto. Aquilo que é importante e é um pouco aí que eu gostava de, apesar de estar reformado, de continuar a contribuir para a sociedade, ou a devolver um bocadinho à sociedade, criando condições para que, primeiro, pessoas mais jovens que eu não desistam, okay? Possam continuar a contribuir, continuar a ter sonhos e concretizar esses sonhos. Segundo, pessoas mais novas ou menos novas que eu, não interessa, que continuem a lutar
Porquê? Porque vale a pena, é muito divertido. Eu sou um tipo muito egoísta. Eu gosto que as pessoas sorriam. E como gosto que as pessoas sorriam, eu vou fazer o que tiver que fazer para obrigar as pessoas a sorrir. Nem que as tenha que obrigar a fazer coisas. O meu primeiro contacto com a SPEM foi devido ao facto de eu ter o interesse em desenvolver um projeto para ajudar pessoas com esclerose múltipla, ligado muito à área do exercício, e também o interesse em perceber melhor com alguém que esteja na área, em contacto direto com os doentes, as suas dificuldades e necessidades. E entrei então em contato com eles e desde aí têm sido incríveis, têm-me ajudado muito e dado muita força para eu não desistir dos meus sonhos, neste caso na área do exercício, mesmo que tenha alguma limitação. E do que tive a oportunidade de conhecer até agora e acompanho também os diretos, acho que está muito bem estruturado, são muito preocupados com as várias áreas, a parte das emoções, de criar atividades e iniciativas para envolver todas as pessoas, e acho que isso é muito importante para mim e para toda a gente. Ajudou-me imenso a SPEM. Portanto, a minha primeira reação foi, de facto, procurar, na altura, portanto, estávamos em 2003, ainda não havia estas tecnologias fantásticas de uma forma tão difundida. E, portanto, a minha primeira reação foi escrever uma carta para a SPEM, para a direção da SPEM, e perguntar se haveria alguma coisa que eu pudesse fazer também para ajudar. Porque a minha primeira reação também foi esta, ou seja, estando numa fase de tomar consciência da doença, do processo degenerativo da mesma, portanto, sabendo que havia pessoas que estariam em muito piores condições do que eu estava na altura, portanto, a minha primeira ideia foi tentar ajudar. E foram muito atenciosos, escreveram uma carta muito encorajadora e, portanto, convidaram-me a ir à associação. Nessa altura, portanto, estavam localizados numa zona muito precária da cidade de Lisboa, com umas instalações mínimas, e tinha a funcionar apenas, portanto, para além do apoio domiciliário, apenas psicologia. E, portanto, eu falei com a psicóloga e aí a psicóloga foi muito engraçada, porque ela disse, bom, antes de procurar ajudar outros, temos que começar a pensar em procurar ajudar-se a si próprio. E então comecei com um processo de psicoterapia, que durou muitos anos, vários anos, 4, 5 anos, na SPEM. E, portanto, foi esse apoio psicológico o primeiro que tive diretamente, tendo contacto diretamente com a SPEM. Nós precisávamos mesmo de mudar o modelo em que a SPEM estava a trabalhar, que é um modelo muito parecido em muitas associações de doentes, que trata os doentes da mesma forma como a sociedade o faz, como coitadinho. Há muitas farmacêuticas, há muitas empresas e há muitos jornais e revistas que gostam, e televisões, que gostam de tratar do cuidadinho, gostam de saber aquelas desgraças todas, e o desgraçado deixou de andar, e agora, e não sei o quê. Epá, não. Temos tanta coisa para fazer, eu não sei se já vos disse. Mas eu tenho pouco tempo de vida. É um segredo que eu tenho. Eu estou a contar viver mais ou menos até aos 120. Como já passei dos 50, só me faltam para aí uns 70, menos de 70 ainda por cima, né? Portanto, se eu só tenho 60 e tal anos para viver, tem que ser rápido. Não tenho tempo para andar com coisas e a ter pena de mim. Uma das coisas que eu quero continuar a lutar é para ter o Registro Nacional da Esclerose Múltipla. Talvez tenhamos que começar pelo Registro Nacional das Doenças Raras, mas isso é uma questão técnica apenas de começar por algo que é mais pequenino, o Registro Nacional da Esclerose Múltipla Primária Progressiva, que são muito menos, portanto é mais controlado, e depois alargar até termos o Registro Nacional da Esclerose Múltipla. Porquê? Porque nós, a SPEM, tem 3.000, 4.000 sócios. Em Portugal estão diagnosticados pelo menos entre 7 a 8 mil. Significa que há muita gente que nós ainda não chegamos a eles. E aquilo que eu tenho ouvido de muitos testemunhos é que as pessoas acham que a SPEM é positiva, a SPEM tem-lhes feito bem.
Portanto, se a SPEM tem feito bem a estas pessoas, então nós temos que trazer as outras. Eu acho que no caso da esclerose múltipla faz falta aceitar a diferença. E começa logo por nós, não é? Nós temos que aceitar que somos diferentes. E temos que aceitar que precisamos de ajuda em muitas coisas. Que antes não precisávamos de ajuda. Portanto, temos que, por um lado, perder a vaidade, tornar-nos mais humildes, perceber que precisamos de ajuda e pedir ajuda. Por outro lado, temos que ser mais sinceros e mais diretos. Não vale a pena andar a fingir quando, na realidade, não é aquela persona que nós estamos a vender, não é, para o exterior, que existe dentro de nós. E por isso eu acho que o autoestigma das pessoas se esconderem dentro do armário, não quererem que ninguém saiba que têm esclerose múltipla, é a atitude mais errada que existe. Porque é a atitude que cria angústia, cria ansiedade, e nós não precisamos nem de angústia nem de ansiedade, porque a malta já tem tanta coisa com que se preocupar. Se tiver que se preocupar também com mais essas emoções negativas, esqueçam lá isso. É preferível assumir, é preferível ser capaz de dizer frontalmente que precisamos de ajuda, e ser capaz também de aceitar ajuda. Porque também uma das coisas que eu vejo muito, e essa em particular foi uma das características da minha dificuldade em aceitar a doença, foi que eu próprio também não aceitava ajuda. Acabava por não querer dar a parte fraca. É um bocado de vaidade, não é? É um facto. Fui pouco humilde numa parte importante da doença. Hoje não. Hoje aceito perfeitamente qualquer ajuda e, portanto, recomendo a todos que sejamos mais humildes e que sejamos capazes, de facto, de expressar aquilo que nós somos. De facto, há muitas pessoas que poderiam, que necessitariam e que não têm, digamos, a SPEM não tem dimensão para acolher às necessidades de tantas pessoas, portanto, nomeadamente com os serviços domiciliários. Penso que haverá muitas pessoas que não podem se deslocar, portanto, a fazer fisioterapia e, portanto, um apoio em casa seria útil. O apelo que eu faço é sobretudo o apelo à juventude, ou seja, aos jovens com esclerose múltipla. A juventude tende, neste caso em particular, a ser muito individualista, a achar que vai resolver sozinho o problema, a achar que não precisa de ajuda. Lá está outra vez a questão da humildade. E eu acho que isso é erradíssimo, porque eles iriam perceber rapidamente, assim que pedissem ajuda, que não só a ajuda era bem-vinda, como eles próprios podiam ajudar. E iriam se sentir muito gratificados se pudessem ajudar. E ajudando, tinham a capacidade de aprender. Porquê? Porque uma das coisas que para mim foi mais importante foi a partilha de experiências com outras pessoas com esclerose múltipla. Eu sinto que, como é uma coisa que não se vê, ainda por cima, no meu caso, eu tenho a experiência de ser muito nova, e como eu fazia muito desporto, e andava sempre aos saltos e isso tudo, quem não sabe, e mesmo quem sabe, parece que está tudo bem, e que eu posso ir até aos limites, isso principalmente na questão do trabalho. E como não se vê, são coisas que nós sentimos. Nós não estamos sempre a dizer às pessoas, agora está-me a falhar a visão, agora dói-me o braço. É uma coisa, é inconstante e é muito frequente ao longo do dia. Sinto que não há muita compreensão, porque não é uma coisa visível, por vezes também por falta de conhecimento, e que é mais fácil quando nós falamos com uma pessoa que passa pela mesma situação e que nós não precisamos dizer nem metade e a pessoa percebe perfeitamente.